De repente é um pai até indo protegê-lo. Exatamente. A corrida do pai em direção ao filho é também para protegê-lo da punição que a própria sociedade podia trazer para ele. Então ele corre, já põe o manto no filho, as sandálias novas e o anel do dedo, fala assim: você volta a ser meu filho agora. E ninguém toca em você. Exatamente. Então, ao invés de ser um pai ressentido, é um pai redentor, que traz redenção automaticamente para o filho, ao invés de trazer a punição. Porque a punição do filho já está embutida no sofrimento dele. Começando mais um Patercast, aqui Antônio Garcia. Hoje a gente vai falar sobre o pai do filho pródigo. O objetivo hoje é conversar, não é sobre o filho pródigo, não é sobre o irmão mais velho, mas sobre o pai do filho pródigo. Eu gosto desse pai aí. Você gosta desse tema? O tema, sim, não tanto não, porque às vezes é indigesto, porque é um filho que abandona a família, torra a parte dele. Mas acho que todos conhecem essa história, né? De um filho que, de forma antecipada, resolve pegar parte da herança dele e viver as loucuras da terra, do mundo, até que num determinado momento onde ele perdeu tudo, ele fala: cara, eu tô aqui, tô pior que os funcionários do meu pai. Eu vou voltar lá, pelo menos eu posso trabalhar para meu pai. Só que quando ele chega, tá lá o pai esperando ele para recebê-lo de braços abertos e dar o melhor. Deu a festa, ele nunca teve uma festa. Ele deu o anel. Ele deu. Mas uma vez eu tive uma conversa com uma pastora sobre isso, e ela falou assim: o filho pródigo, ele tem a identidade restaurada, mas não a herança. É verdade. Porque ele gastou a herança. É. Então existe consequência nas suas atitudes, mas não quer dizer que você deixa de ser quem você é. Mas uma curiosidade, então ele não vai receber mais nada? Já pegou a parte dele? Que o pai vai produzir mais em vida. Só se ele receber metade do que é o futuro. Acumulou até aquele ponto. O pai liquidou e deu. Aí dali para frente, se o pai ganhar mais, ele tem direito a mais. Mas ele vai ter pelo menos metade a menos do que o... Não metade, sei lá, uma conta. Mas você entendeu? Entendi. Tá bom. Bom, normalmente a gente, quando tem essa parábola do filho pródigo, e até o ponto todo da parábola ter sido contada por Jesus, estava relacionado com o filho pródigo e estava muito relacionada com salvação. O pai sendo um pai amoroso, representando Deus, estendendo graça e misericórdia para os pecadores, para um filho pecador, que é o filho pródigo. E hoje eu queria conversar exatamente sobre o pai. A gente, como pai, a gente se conecta muito com o que a gente conversou num outro episódio sobre você ser excessivamente presente emocionalmente. Ou seja, esse pai é o contrário. Ele vai falar o seguinte: você quer? Vai. E ele não é um pai que é rancoroso. Eu acho incrível isso. Porque eu me imagino, aqui na minha... tão falho que sou, quando meu filho voltasse, eu ia falar assim: agora você vai ouvir tudo que eu tenho para falar. Ou seja, eu teria liberado o meu filho de forma contrariado e receberia com rancor. Eu acho que eu seria diferente, Antônio. É mesmo? Eu acho que eu sou tão protetor com meus filhos, que eles são pequenos, que eu sou aquele pai que fica, mas preocupado todos os dias em quando ele vai voltar, como ele vai voltar. Será que ele está bem? E eu acho que eu teria a reação de: filho, ainda bem que você voltou. Fez a coisa certa. Eu estou pensando agora na minha filha mais velha, eu tenho essa atitude. Eu gosto quando ela volta. Sim, mas isso é uma característica positiva. Sim. Eu acho legal porque na parábola do filho pródigo, quando o filho está voltando, o pai corre em direção a ele. Que já era uma atitude muito diferente de um homem normalmente. Eles não corriam, ainda mais em direção ao filho que o tinha desonrado. Mas a tradição diz que um filho que desonrava o pai nesses moldes, ele poderia ser apedrejado na comunidade. A comunidade poderia assumir a punição por essa desonra. De repente é um pai até indo protegê-lo. Exatamente. A corrida do pai em direção ao filho é também para protegê-lo da punição que a própria sociedade podia trazer para ele. Então ele corre, já põe o manto no filho, já põe umas sandálias novas e o anel do dedo, fala assim: você volta a ser meu filho agora. E ninguém toca em você. Exatamente. Então, ao invés de ser um pai ressentido, é um pai redentor. Muito bom. Que traz redenção automaticamente para o filho, ao invés de trazer a punição. Porque a punição do filho já
e já está embutido no sofrimento dele e na herança que ele não vai ter. Pelo menos na herança até aquele momento. Então já existe nele a punição. Cara, isso me lembra, o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, ele é delegado, aposentado hoje, mas ele me conta que ele era delegado numa cidade do interior e uma vez ele prendeu um cara, foi uma contravenção de trânsito, alguma coisa assim, mas o cara tinha que ficar preso. Trânsito, às vezes a gente não Sei lá, associa crime, eu não né? entendi se o cara estava com um carro, eu não entendo. Mas, Tá, o ponto mas tinha que ficar preso. O ponto é que não era um bandido clássico e foi pra cadeia. E o cara estava morrendo de medo. E o meu irmão falou para ele, você fica tranquilo, porque aqui a minha função é só te prender, não é te maltratar. Eu estou te prendendo e eu vou te proteger dos outros presos também, mas aqui nessa cadeia ninguém faz nada com ninguém. Por quê? Eu levo a sério a minha função de prender, não de maltratar. Porque você já tem a sua punição. A sua punição é perder a liberdade. A sua punição não é os maltratos que eu vou trazer para você, é a perda da liberdade. Então eu vejo assim, esse filho pródigo, ele já teve a punição dele. Que foi estar longe da família, passar pelas dificuldades, as humilhações e ficar sem herança. Então o pai, nesse ponto, ele não tem que punir mais. O filho já recebeu o que ele tinha para receber. O pai traz de volta para redimir. Falando de novo do meu irmão, que ele falou para o cara o seguinte, enquanto você estiver aqui dentro, você não vai ser incomodado. Se você tentar fugir, eu vou te dar um tiro. Então, assim, a minha função, eu não confundo, não é que eu sou bonzinho, a minha função é essa, entendeu? Muito bom. Eu não tenho raiva de você para ficar te maltratando, mas se você fugir, eu vou te dar um tiro. Eu lembrei do meu irmão agora. Meu irmão na 5ª série vacilou feio na escola. Fez tudo que não podia ter feito, tirou nota ruim, foi expulso, repetiu de ano. Meu pai, nessa época, ainda era naqueles moldes de dar umas palmadas. Palmada é a maneira mais light de falar o que acontecia. E aí meu irmão, aterrorizado, chegou em casa e falou, meu Deus, eu vou ser espancado hoje até a morte. Meu pai sentou na mesa de jantar, como sempre a gente fazia, esperou ele chegar. E aí ele falou assim, ele ficou assim, neutro. A gente ficou, pai, você não vai falar nada, não vai dar uma bronca, vai querer matar ele, como é que você vai fazer hoje? E não, a punição dele ele já tem. Repetiu de ano. É isso. É humilhante. Ele vai ter que ir para outra escola agora, vai estar com pessoas mais novas, perdeu. Muito bom. A gente tem que entender que a punição, ela tem que entrar num lugar de educação e não de vingança ou de revolta pela nossa desonra ou porque desobedeceu ou alguma coisa assim. Até porque a obediência e a honra, elas têm uma função para o próprio filho. Não tem função na gente. Então, o pai que é narcisista, ele vai punir o filho com base no narcisismo dele. Quando, na realidade, você tem que punir o seu filho para que ele aprenda e para que ele possa receber o benefício desse aprendizado. Então, aqui nesse caso, no caso do filho pródigo, o pai entende que já não há mais o que fazer, porque o filho já aprendeu. Ele já está voltando, já está arrependido, beleza. Aqui o conceito é muito importante, cara, porque o nosso papel como pai não é brilhar. O nosso papel como pai é ensinar o filho usando a ferramenta disponível. Se a ferramenta disponível mais importante é a punição ou é uma palmada, você usa ela. Se a ferramenta mais disponível é não conversar com seu filho, não converse com ele. Se a ferramenta mais disponível é vai, e quando você voltar, você já recebeu sua punição, não tem, a ferramenta acabou, agora é redenção. Então, o ponto todo tá, cara, você não pode ser narcisista quando você é pai. O papel de pai não comporta narcisismo. Excelente. Acho que vale falar também, mencionar que quando o filho mais novo volta, aparece o ressentimento do filho mais velho. Porque o filho mais velho, ele fica chateado de o filho mais novo não ser punido. Ou seja, ele fica ressentido da redenção do filho mais novo. E nesse momento, o pai entra trazendo consciência para o filho mais velho do que estava acontecendo com o mais novo e do papel do filho mais velho também. Esse pai, ele está fazendo um papel duplo. Porque ao mesmo tempo que ele está trazendo redenção para quem pecou, ele está trazendo consciência para aquele que não pecou, mas que é um ressentido. E para que você consiga exercer esse papel como pai,
você tem que ser um cara resolvido e equilibrado. Porque você vê que o pai, ele não está na discussão. Ele foi desonrado, mas ele traz redenção. Aí ele é desonrado de novo pelo filho mais velho e ele traz esclarecimento e consciência. Então, eu vejo ele como um fator que traz equilíbrio para todas as pessoas. E eu me lembro uma vez que eu estava conversando com a minha filha mais velha e a gente estava na fazenda, estava caminhando com ela, explicando algumas coisas e tal, e ela falou assim, perguntou para mim, como que você consegue lidar com tantos problemas de tantas pessoas? Daí eu falei para ela, Lali, faz parte do amadurecimento que você consiga lidar com os problemas dos outros, aqueles que estão na sua responsabilidade. Eles são minha responsabilidade. Ela falou, entendi. E foi muito louco, porque quando a gente estava voltando, a gente estava entrando na varanda de casa, ela foi para um lado, já veio, acho que um outro filho na minha direção para falar de um problema dele. E aí eu peguei esse outro filho e voltei para caminhar com outro filho. Tipo, foi assim, ao vivo, que ela pôde ver isso acontecendo. E de fato, acabou um, começou o outro. Mas esse é o meu papel. Eu preciso ter espaço no meu disco para isso. Às vezes, talvez um pouco por isso que eu me ressinto também de tanto acúmulo de informação, porque nós pais não podemos estar sem paciência ou sem capacidade para lidar com o problema dos nossos filhos. Essa é a nossa principal obrigação. Se tem outras coisas tomando o seu tempo a ponto de você não ter cabeça para lidar com o problema dos seus filhos, reveja, porque você precisa ter espaço no seu disco rígido para lidar com esse problema. Uma coisa que me chama a atenção nessa história sempre, claro, o pai aqui é a síntese de um Deus, um pai que é Deus. Sim. Nós não seremos igual a Deus. A gente vai tentar se aproximar nos comportamentos da melhor maneira possível. Mas essa capacidade do pai, que é Deus, amar os seus filhos sem controlar suas ações. A gente toma uma decisão que não é a vontade dele, aí volta e ele continua esperando e amando. Essa, para mim, é uma característica maluca que, como pai, acho que é o desafio, assim, é o chefão do nível 6. Em total observação quando os filhos estão maduros. Porque eu acho que enquanto os filhos estão jovens, a nossa responsabilidade é ter um pouco dessa ingerência. Mas quando eles estão maduros, casados, você entra no lugar da intercessão. Porque você tem a obrigação de olhar e interceder. Olhar, estar disponível. Mas nunca olhar e se intrometer. Na adolescência já tem que começar a praticar um pouco disso. É o teste. Mas ainda você confronta atendendo na sua casa, você corrige. É o modo basic disso. Exatamente, é o beta, entendeu? Você vai entrar no full quando eles saem da sua casa. Que você vira irmão, entendeu? Você é o irmão mais velho. Você já está nessa corrida há mais tempo, você conhece muito, mas você não tem direito de entrar na casa dele e corrigir as coisas. Estamos terminando aqui um episódio do Patercast, falamos sobre sobre o pai do filho pródigo. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.